Embora não exista nenhuma comprovação científica de que algum alimento ou nutriente específico possa contribuir, né, e auxiliar para a cura ou tratamento da Covid-19, a gente sabe que ter uma alimentação saudável é fundamental para fortalecer o nosso sistema imunológico. Sobre isso, eu converso hoje no debate virtual com a nutricionista Isabelle Dias, sobre práticas saudáveis e a sua importância em tempos de pandemia. Seja bem-vinda, Isabelle. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, resumidamente, da sua área de atuação e sobre o seu currículo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou nutricionista desde 2007, então estou nessa caminhada aí há quase 13 anos, terminando a minha quarta especialização. Hoje eu estou mais voltada para paciente renal crônico, paciente em hemodiálise ou diálise peritoneal. Atuo também na área de home care, com paciente ostomizado, né, os pacientes com sonda, e o consultório, onde a gente acaba vendo de tudo um pouco, né? A gente faz o acompanhamento aí muito de diabetes, hipertensão, tratamento conservador também do paciente renal crônico e o emagrecimento, que também é uma queixa bem comum da gente se encontrar no consultório. Cenário de pandemia que a gente está vivendo, Isabelle, qual a importância de uma alimentação saudável? Ela pode auxiliar? De que forma? Desde a pandemia, né, do início da pandemia, existiram vários estudos. O estudo em relação à nutrição, com mais robustez, é um estudo publicado pelos chineses em fevereiro desse ano. Eles destacaram a importância de uma alimentação nutricionalmente equilibrada para os indivíduos infectados ou não pelo Covid-19, e eles destacaram também a importância de uma avaliação nutricional naquele indivíduo infectado que vai precisar ser hospitalizado, né? Porque a gente sabe do alto índice de desnutrição em relação ao paciente hospitalizado, e essa avaliação nutricional precoce, a gente consegue fazer um manejo nutricional e esse paciente não aumentar, né, esse percentual de desnutrição. Quais são os alimentos mais recomendados, né, que ajudam a aumentar a imunidade, Isabelle? Tem alguma coisa que a gente deva evitar? Talvez muito açúcar, que se fala muito, né, o sal. Os alimentos minimamente industrializados, eles não são orientados ao consumo por indivíduos saudáveis ou por aqueles indivíduos que já foram acometidos por algum tipo de patologia. Existem alguns alimentos, vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico e aí nos permitem ter uma resposta imunológica mais fortalecida e que a gente não fica tão suscetível às infecções oportunistas, né? Então aí a gente tem as vitaminas A, os vegetais alaranjados, avermelhados, a gente tem o complexo B, que são os peixes, né, o fígado, a castanha, a gente tem a vitamina C, que é bem comum das pessoas conhecerem, são as frutas cítricas, a gente tem a vitamina D, são os raios solares, a gente também consegue encontrar de uma forma bem fácil nas farmácias de suplemento oral. Vitamina E a gente encontra em azeite, a gente encontra nas oleaginosas, né? Então, castanhas, amendoins, pistaches. O ferro, que também é bem comum, carne vermelha, os vegetais verdes escuros. O zinco, nas sementes de gergelim, né? E a castanha, que a gente encontra o selênio. O selênio hoje está aí grandemente estudado em relação ao fortalecimento do sistema imunológico. Então, na verdade, Flávia, não existe mesmo, como você disse, nada que você vá consumir e que vá te deixar livre, né, de algum tipo de patologia ou de infecção, como no coronavírus. Agora, em relação aos polivitamínicos, eles também podem auxiliar nessa melhora da imunidade? E qual, assim, os cuidados que a gente deve ter em relação à suplementação por conta própria? Porque muitas vezes a gente vai numa farmácia, compra ali uma vitamina sem saber se aquilo ali realmente é ideal para o nosso organismo, né? Os polivitamínicos, sim, ajudam. O problema do polivitamínico que a gente acaba encontrando em farmácia, existe uma interação entre esses minerais, né? E a disponibilidade desses minerais. Então, por exemplo, o cálcio e o ferro têm o mesmo sítio de absorção, então eles vão competir na questão da absorção desses minerais. Então, eu sempre oriento minerais quelados, que são aqueles minerais que são associados a aminoácidos, formam um complexo, e aí o intestino consegue absorver de uma melhor forma, de uma forma mais facilitada. Mas eu ainda destaco que uma alimentação nutricionalmente equilibrada,
ela vai garantir aí o aporte das DRIs, né, que é a quantidade de vitaminas e minerais que o indivíduo precisa diariamente. Então, uma alimentação saudável e equilibrada, ela garante aí quase o aporte total que é indicado. Mais alimentação saudável, né, o nutriente in natura em si, do que ali o processado e o próprio comprimido, né, Isabelle? É para descascar mais e desembalar menos. Essa é a grande verdade. É verdade. E em tempos, assim, de cuidados mais elevados também com a limpeza, como que deve ser feita a higienização desses alimentos, né, quando a gente chega da rua, do supermercado, e se a gente deve ter algum cuidado também em relação à conservação deles? Falou em alimentação, a gente precisa de falar em higiene. Então, higienização das mãos, primordial. A gente tem aí a gente às vezes recebe embalagens que a gente vai armazenar, e muitas dessas embalagens a gente consegue higienizar em água e sabão, e outras embalagens a gente vai precisar do álcool 70 mesmo, porque a água vai acabar deteriorando aquela embalagem. Nos alimentos, o que vai acontecer é que a gente precisa, né, dos alimentos que nós vamos consumir casca, né, junto com casca, por exemplo, algumas frutas, como maçã, a gente precisa de sanitizar esse alimento. Então, a gente encontra hoje em supermercados os sanitizantes, né, o hipoclorito, ou em casa mesmo é fácil da gente fazer. A gente pega uma colher de sopa de cloro, dilui em 1 litro de água e a gente deixa o alimento submerso. O alimento não pode ficar boiando nesse recipiente, eles têm que estar submerso para ele estar totalmente em contato com essa água. Depois é higienizado, né, o alimento em água corrente, potável, e aí sim você pode utilizar. E essa pandemia da Covid-19, né, ela veio se somar também a outra epidemia, infelizmente uma realidade aqui no Brasil e acho que no mundo todo, que é a obesidade, né, Isabelle? E esse é um grupo de maior risco agora em tempos de Covid-19, e eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do porquê que esse grupo tá como um grupo de maior risco, né? Alguns estudos recentes, eles têm abordado muito a obesidade, né, em relação ao Covid, como uma das principais comorbidades, e 56% da nossa população, foi uma das últimas estimativas que a gente teve, a população brasileira, ela está acima do peso, então ela encontra-se ou em sobrepeso ou em obesidade. E o indivíduo com excesso de gordura, não, com excesso desse peso, ele é um indivíduo inflamado, porque ele libera substâncias inflamatórias. Então, se eu tenho um indivíduo que libera uma maior quantidade de substâncias inflamatórias, essa resposta imunológica a qualquer tipo de infecção, ela vai ser deficiente comparado ao indivíduo que está dentro do peso, está com peso adequado. Então, essa é a principal característica do indivíduo acima do peso, é essa deficiência na resposta inflamatória que pode agravar um quadro infeccioso. Vou fazer um breve intervalo, a gente volta já já, não saia daí não.